Então seja bem-vindo a mais um Think Tank. O Think Tank, como bem sabe, é um dos programas aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós tentamos fazer a análise política e económica da semana que passou. Ora, connosco, sistematicamente, como sabe, estão à minha direita o Luís Mira Amaral, à minha esquerda o António Nogueira Leite e ainda o José Filipe Pinto. Ora bem, antes de irmos ao programa, deixe-me só recordar que o canal Acordo do Dinheiro tem várias parcerias que permitem que isto seja feito, não é? Ou seja, que nos dá a forma de manter estes programas. A principal é com a Prozis e ainda temos a Blue Crow. E neste programa em concreto, ainda temos ajuda à produção do grupo Sandy Sanidade. Agora sim, o que é que temos para si na edição de hoje? Olha, vamos dar um salto à campanha eleitoral. Em Portugal estamos na última semana de campanha. Vamos falar do novo Papa, Robert Francis Prevost, e o acordo entre a China e os Estados Unidos da América nas tarifas. E ainda, para finalizar, o novo Air Force One oferecido pelo Qatar ao presidente americano. Ora, eu vou começar precisamente por aqui, José Filipe Pinto. O novo Air Force One oferecido pelo Qatar. O que é que há a dizer sobre isto? Há muito a dizer e está uma discussão muito grande nos Estados Unidos, principalmente a nível do Partido Democrata, por uma razão simples. É que a Constituição americana, no artigo 1, eu posso lhe dizer inclusive a secção e o ponto, mas é no artigo 1, secção 9, e penso que é o ponto 8, proíbe não apenas o Presidente, mas qualquer pessoa que desempenhe um cargo público de receber qualquer presente, está a palavra presente mesmo na Constituição, sem a autorização do Senado. O que acontece é que este artigo 1 é nada mais, nada menos da Constituição original, uma vez que não há revisões constitucionais nos Estados Unidos, apenas há as emendas, e portanto o que foi de 1789. E portanto o que temos de perceber é que não se destina ao Presidente em específico, mas a qualquer personalidade que desempenhe um cargo público. Eles dizem, inclusive, que seja remunerado. O que é que nós podemos dizer nesta situação? Se é um presente ao Presidente, se é um presente ao país, se é um presente aos Estados Unidos, ao país. E esta situação faz toda a diferença, porque o que é normal, se for neste momento, nós sabemos que o partido de Donald Trump tem maioria nas duas câmaras do Senado, mas depois temos de perceber uma outra questão, é que provavelmente este avião, este presente de 400 milhões de dólares, o que acontece é que numa segunda fase provavelmente será oferecido à biblioteca do Presidente. E eu que já fiz tanta investigação nessas bibliotecas, sei que têm acervos muito importantes e portanto que testemunham a passagem do Presidente pelo poder. Qual é o problema que está nesta Constituição? É que a Constituição indica a proibição, mas não diz qual é a pena que está ligada a este incumprimento. O que significa que esta Constituição foi feita por personalidades que entenderam que quem chegasse ao poder ou desempenhasse um cargo estaria sempre ao serviço do bem comum e, portanto, nem sequer puseram o elemento ético em questão. Partindo do princípio, é proibido, escusamos de legislar sobre qual é a consequência da proibição. O que se parte do princípio que, sendo proibido, ninguém vai incorrer nesta infração. É um dado que nos ajuda a nós, europeus, a perceber muito do que foi a Constituição americana e da influência que o iluminismo teve nesta Constituição, o iluminismo da Revolução Francesa. Em relação a esta questão, qual é a posição de Trump? A posição de Trump é muito simples, que é estúpido recusar este presente. E porquê é que é estúpido? Porque em termos reais o Air Force One está velho e este avião é novo comparativamente àquele que ele utiliza. Há um outro dado. Os serviços secretos norte-americanos, se este avião for recebido como presente, vão ter de desmontar quase peça por peça. Claro. Precisamente para perceber o quê? Para perceber as interferências de espionagem.
E isso significa que... Aquilo é só o avião do presidente, não é? Exatamente, e porque o que é que acontece? Trump está muito zangado com a Boeing. Porquê? Porque a Boeing não lhe tem o avião pronto antes de 2027, 2028. Mas este avião, mesmo sendo oferecido agora, também dificilmente ficará pronto nos próximos meses. E porquê? Porque vai precisar não apenas de reformulações internas, porque aquilo poderá funcionar como um palácio no ar, mas terá de funcionar em termos de segurança nacional. E aí é que nós percebemos a diferença entre termos um presidente político e termos um presidente empresário. O presidente empresário preocupa-se muito pouco com as questões da segurança interna e por isso mesmo nós percebemos, ele neste momento está numa viagem, uma viagem pelo Médio Oriente, precisamente pelo Qatar, pelos Emirados e para a Arábia Saudita, em que pretende fechar negócios na ordem de $1 trilhão. O que é que isto significa? Que verdadeiramente Trump é uma versão revisitada do Tio Patinhas, em que só vê cifrões, a célebre personagem do Walt Disney, mas só vê cifrões, mas não é agarrado como o Tio Patinhas no que diz respeito aos gastos pessoais. Nós percebemos isso. Ele percebe é que há aqui uma grande diferença entre o que são os bens próprios e o que são os bens públicos. Repare uma coisa, eu fiz o levantamento num dos meus livros de quanto é que Trump investiu na campanha, na sua primeira campanha eleitoral. E as pessoas pensam que como ele é um populista, como ele é rico, investiu muito o seu dinheiro. Não, ele adiantou uma parte do dinheiro, mas avisando logo que logo possível lhe o devolvessem. E porquê? Precisamente porque foi um antigo apoiante da Ted Cruz que fez o lançamento da campanha, que inclusive ele apresentou Steve Bannon. E muitos dos donativos deram para cobrir aquelas que foram as despesas de campanha. E quando nós falamos em despesas de campanha, porque hoje também falaremos da campanha em Portugal, são coisas completamente diferentes. Exatamente. É preciso ser muito rico ou estar apoiado por personalidades muito ricas para conseguir ser um candidato presidencial nos Estados Unidos. Muito bem, já voltaremos a si, até para analisar a questão entre a Ucrânia e a Rússia. Mas, António, vamos à campanha eleitoral. Estás esclarecido como eleitor? O que é que estás a achar da estratégia dos vários partidos, nomeadamente da AD e do Partido Socialista? Bom, eu penso, e talvez não esteja sozinho nisto, que esta campanha tem sido particularmente pouco esclarecedora. Não tenho visto os principais partidos, nem os demais, a olhar para os problemas que Portugal enfrenta, desde logo porque estamos numa campanha em que Portugal está descontextualizado de toda a envolvente em que está. Seja a envolvente internacional, enfim, maior, em que vêm as questões das tarifas, vêm as questões da importância do bloco em que nós estamos inseridos, que é o bloco europeu, no jogo dos diferentes blocos, e estamos numa realidade nova, portanto seria normal que isso fosse discutido, e por outro lado há as questões da própria União Europeia, porque nós não nos podemos esquecer que temos problemas complexos dentro da União Europeia, que temos as questões inerentes ao seu funcionamento, com a necessidade de concretizar o plano Draghi ou a versão a que se chegue do plano Draghi, mas para isso é preciso que haja entendimento entre os países da União, e esse plano pressupõe um investimento importante. Discutir se esse investimento é necessário naqueles moldes é outra questão, eu tenho dúvidas, mas é outra questão, e isso não se faz com o orçamento da União Europeia, o orçamento que a Comissão gera. Isso faz-se numa situação em que os Estados-membros, direto ou indiretamente, contribuem. E portanto, Portugal provavelmente terá de contribuir alguma coisa, direto ou indiretamente. Essa questão está completamente fora da mesa dos vários temas que estão a ser discutidos. Põe-se os problemas inerentes a termos uma França muito endividada e com um déficit corrente muito significativo e, portanto, com problemas complicados nas suas finanças públicas. Não é o único, mas a França é, digamos, o problema que me preocupa mais. Espanha também tem. Temos a Espanha com problemas orçamentais. Temos a questão do crescimento alemão e da necessidade de reestruturação da economia alemã, que é um tema que não está
ter a devida atenção, às vezes até na própria Alemanha. E depois temos a questão que não é despicienda do que fazer a vários países que têm uma atitude de chantagem permanente relativamente à União Europeia enquanto as decisões forem por unanimidade. Estamos a pensar na Hungria. Estamos na Hungria. E agora na própria República Estamos a pensar provavelmente na Eslováquia. São, enfim, para as pessoas de direita que gostam muito destes enfants terribles, eu recordo que o presidente da Eslováquia é quase comunista, portanto é um socialista de esquerda, para não ficarem tão satisfeitos com isso. E depois temos o problema da Roménia, não é? Aí é direita. Aí é direita, aí já gosta. Mas, enfim, no fundo, todos alinham pela mesma diapasão, que é a Europa é importante, que é um pouco, nessa parte nós somos idênticos em Portugal. A Europa é importante enquanto nos dá dinheiro, depois nós contribuirmos ou com a nossa solidariedade, ou com o nosso esforço, ou participando ativamente e construtivamente nas instituições. Isso já é outro tema. E, portanto, a Europa tem esses problemas. Nada disto está a ser discutido. Por outro lado, Portugal também precisa de fazer alguns ajustamentos. Há questões que foram trazidas para a campanha com uma certa importância e que eu noto que eram absolutamente tabu que fossem discutidas. Aliás, quem as discutisse era imediatamente ostracizado há 2 anos atrás. A questão da imigração, por exemplo. A questão da imigração era absolutamente tabu. Isso é mérito do Chega, claramente. O Chega é que trouxe isso para a campanha. E depois, sem dúvida, aliás, era ostracizado na altura e depois nas circunstâncias. E depois, essa é uma questão que é uma questão relevante, que tem implicações muito grandes e que o que é estranho, e isso ninguém comenta, ou muito pouca gente comenta, é que nós estamos a tratar desse tema com muito pouca informação. Primeiro foi preciso mudar o governo para se perceber que os números não tinham nada a ver com os números que eram sempre falados e que eram... Para as pessoas não se esquecerem daquilo que o António está a dizer. Falava-se em 900 mil imigrantes. Aliás, o Pedro Nuno Santos disse-me a mim pessoalmente que o número que eles tinham era 900 mil imigrantes há poucos meses. Agora já são 1,6 milhões. Isto é uma coisa impressionante. E provavelmente até será mais. Até pode ser o dobro. Mas depois há outras questões muito importantes. É que nós não fizemos o escrutínio das pessoas que entraram na União Europeia. Foi porta escancarada, literalmente. E não sabemos, inclusivamente, quantos dos que entraram em Portugal estão em Portugal. Porque muitos poderão ter entrado em Portugal e estão noutros países. Documentos de residência e puseram-se a circular pelo espaço Schengen. Para além do que é óbvio, há um efeito indireto que não é despiciando, que é como é que os outros países estão a ver, e têm opiniões fortes sobre isso, Portugal na zona Schengen. A facilidade. Eu acho que nós ainda gostamos de pertencer à zona Schengen, que as pessoas de direita ainda gostam de ser da zona Schengen. Facilita a vida, quer dizer, uma pessoa não ter um passaporte para ir à Espanha, não ter o escrutínio que os ingleses se queixam desde o Brexit, de que é difícil entrar em qualquer lado, nomeadamente nos países onde entravam facilmente. E esses países estão preocupados, porque Portugal, eu julgo que foi o primeiro país da União Europeia que deliberadamente não quis saber o que é que se passava na sua fronteira. E estando nós na zona Schengen, isso é um ponto muito importante. Esse tema está no debate. É evidente que ainda está no debate com muito populismo à volta de todos os lados. Todos os lados. Depois... Não te preocupa, deixa-me só interromper, não te preocupa este debate lamentável da Segurança Social? O debate da Segurança Social, nós andamos para trás. Ou seja, quer dizer, o PS sempre tentou, e as forças à sua esquerda eu já esperava, quando não gosta, o PS, que nós não nos podemos esquecer, foi o partido que mais privatizou. Portanto, convém não esquecer isto. O PS foi o partido, incluindo o que se passou na aplicação do memorando que foi assinado entre o PS e os nossos credores em 2011 e que também foi ratificado pelo PSD. O que é facto é que, mesmo incluindo isso, o PS foi o partido que, desde que começaram as privatizações após a revisão constitucional de 89, mais privatizou. Sempre para sacar dinheiro, não? É verdade, exatamente. Isso é que tem que ser dito. Sempre para ir buscar dinheiro. Mas isso é o nosso posicionamento em relação a Bruxelas, não é? Nós gostamos da União Europeia porque nos dá dinheiro para fazer o que se tem feito. Somos euro-interesseiros. Exato. Mas o que é facto é que fez isso. Agora, a questão da privatização da Segurança Social é absolutamente anacrónica. Primeiro, que ninguém está a falar. Bem, primeiro, há um aspecto muito importante que me custa a compreender. É como é que as gerações atingidas
aquelas que vão ter reformas muito inferiores àquilo que seria a expectativa, se olharmos para as reformas que foram sendo... António, para as pessoas perceberem, em 2050 os cálculos da União Europeia apontam para 40% daquilo que é o valor atual do último salário. Mas em 2050. Mas em 2070 pode baixar para 38%. Sim, mas faça as contas. Se não quisermos ir tão longe, em 2040 andará nos 50-55. E, portanto, as pessoas que agora têm 50 e poucos e que vão reformar nessa altura. As pessoas da minha idade vão apanhar entre 60 e 75. Nos vamos reformar por volta de 2030. Portanto, isso não é um problema tão grande para quem tem reformas um bocadinho maiores, é um problema gravíssimo para quem tem reformas mais pequenas. Ora, não se está a falar em mudar para essas pessoas o sistema de transferência, que é o sistema que temos tido, num sistema de capitalização. Nem a capitalização tinha que ser feita por entidades privadas. Ora bem, até pode ser pelo Estado. Já temos o Fundo de Estabilização da Segurança Social, que é um fundo que investe em empresas privadas e bem... Temos o CDR, os certificados de reforma, que é gerido por uma entidade pública e investe em empresas que estão, cotadas, inclusivamente, fora da Bolsa Portuguesa. Sim. Enfim, todos os pensionistas portugueses poderão um dia beneficiar dos investimentos que eles fizeram na Apple, por exemplo. Ou na Coca-Cola, ou na Coca-Cola, ou agora na empresa, na Nvidia, na empresa de chips, etc. Portanto, chamar à capitalização, que pode ser feita num veículo público, quando já se tem investimentos do Fundo de Estabilização em entidades privadas, chamar a isso privatização é algo que eu já referi isto num outro programa. Quem o profere sabe que está a mentir. Portanto, não há hipótese de deixar que não está a mentir. Sabe perfeitamente que está a mentir. Com a agravante, Pedro Nuno Santos ser licenciado pelo ISEG. Pois, mas pelo menos é licenciado em Economia, vale o que vale, não é? Agora, o que é facto é que este papão impede que, não para a minha geração, que já não vai a tempo, mas para a geração das pessoas que agora têm 40, 35, possam ter, sem estragar o sistema que temos, poderem também ir contribuindo para a sua própria pensão e, portanto, irmos criando paulatinamente um sistema de capitalização que pode ser gerido integralmente pelo Estado, se for bem gerido, como é evidente. Ora bem, e portanto, o que eu acho muito interessante é que há pessoas que não querem saber. Portanto, não estão muito preocupadas com o que lhes vai acontecer aos 70, porque agora só têm 55 e, portanto, ainda falta muito tempo. Uma coisa que me explicam as pessoas que já têm 70 anos, eu estou a caminho, mas ainda estou longe, estou mais perto dos 65 dos 70, o que me dizem as pessoas é que a nossa capacidade de encetar alternativas é menor, e já todos percebemos isso na vida, à medida que o tempo passa. Hoje, para mim, já é mais difícil do que quando eu tinha 50, ou quando tinha 40, ou quando tinha 30. Sim. Portanto, as opções são menos. Portanto, uma pessoa, quando já tem muito poucas opções, até porque a sua possibilidade de participar no mercado de trabalho já está bastante diminuída, é evidente que nessa altura é que vão sentir totalmente o facto de nunca terem, pelo menos pressionado, para que se olhasse, não digo para o problema dos pensionistas agora, que existe, como é evidente, para o futuro. Mas para o futuro vai ser muito maior. Sim. Porque a pensão média da geração que se vai reformar entre 2035 e 2040, que não é daqui assim tanto tempo, vai ser pouco mais de 50% das pessoas que se reformaram em 2015 ou 2020. E, portanto, como as pensões são no geral baixas, para muitas pessoas nós estamos a falar no limiar da sobrevivência com dignidade. Que é para não falar mesmo da pobreza. E, portanto, temos um problema social grande no futuro, a que se junta o impacto do envelhecimento nos sistemas de saúde, nos sistemas de acompanhamento e auxílio à velhice, julgo que ainda se pode dizer essa palavra, ou portanto à idade sénior e à idade super sénior, que já temos muitos super séniores. Eu tenho na família, todos nós temos ou conhecemos alguém que seja um super sénior. Ainda é só sénior, ainda é só sénior. Ainda não qualifica. Só aos 80? Somos apenas séniores. Eu estava a pensar em minha mãe nos seus 95.
mas sim, mas acho que a definição é antes dos 95 um bocado. Seja como for, todos nós, se tivermos sorte, vamos lá chegar e vamos ter um país que terá uma composição demográfica e que terá um financiamento dos direitos e das expectativas que provavelmente será pior do que se nós começarmos a olhar para o problema com alguma seriedade agora. Sim. Isto não tem nada de ideológico, isto tem a ver com a vida das pessoas. É realismo. Luís, não estranha este nível baixíssimo do debate sobre a segurança social? Devo dizer que tinha assistido a esta campanha com grande desconforto e amargura, porque não vejo as questões essenciais do país, da Europa e do mundo ser tratadas. Aliás, devo dizer que eu faço parte do Observatório de Economia e Finanças da SEDES e nós escrevemos recentemente um texto sobre isto. Chamamos a atenção que a questão das reformas, algumas reformas estruturais que permitam que o PIB potencial cresça, há uma coisa de jeito, e de saímos deste fato só crescer 2% ao ano. Sim. Não vemos nada disto, não vemos em todos os partidos nenhuma alerta sobre os riscos da conjuntura internacional, sobre ameaças da União Europeia, como já foi dito por António Nogueira Leite, portanto, grande desconforto. Mas permita-me sublinhar 4 pontos desta campanha. Primeiro, é a questão do possível acordo da Aliança Democrática com a Iniciativa Liberal. Eu devo dizer, se os dois conseguissem a maioria, teria valido a pena as eleições. Pois. Ideologicamente não assumo, Sim. era o que eu gostaria, permitiria ter estabilidade no país e, portanto, já teria valido a pena ter ganho. Mas o que é curioso é quando, lembra-se no governo Costa no governo e Santos Silva no Parlamento andavam a vender o Chega para evitar que o PSD pudesse ganhar umas eleições. E eles é que fizeram um grande propaganda ao Chega. Era assim, aqui der lei que o PSD pode vir aliado ao Chega, é o radicalismo. Depois Montenegro foi nessa conversa, disse não é não, e agora uma simples ameaça de coligação à ADL já é o radicalismo da IL, que é um partido moderado, é um partido que defende coisas que são comozinhas numa economia social de mercado, a meu ver, positivas, mas logo aqui era, portanto, veja à esquerda que sempre aplacar o PSD. Primeiro foi com o Chega e agora com ele. Espero bem que o PSD não tinha descomplexo de esquerda e que consigamos ter uma maioria que seria a melhor coisa destas eleições. Segundo aspecto, na habitação, choca profundamente. Todas as propostas da esquerda em termos económicos são simples. É bloquear a oferta, geralmente com o bloqueamento das rendas, e aumentar a procura. É só agravar o problema. Isto choca profundamente, não aprendem nada. É um problema gravíssimo do país, é bloqueamento de rendas para bloquear a oferta e depois é estimular a procura. Isto é chocante. Mas isso aí o PS eu acho que não entrou. Isso aí é a extrema-esquerda e alguns académicos. Sim, mas o PS não entrou, mas não pôs o problema de termos claros como o Partido Social Democrata devia pôr. Sim. Também devia ser mais claro. Se calhar estou a exigir muito ao PS, mas é o que eu esperaria de um partido que eu respeito como o PS. Que eu muitas vezes consegui ter pontos de convergência com eles, mesmo no governo. Ó Luís, eu concordo e temo que se houver com esta história das linhas vermelhas, se houver uma minoria que é maior que a minoria da AD, que acabemos por ter todo esse menu de parvoíces concretizado. Eu sobre isso, depois, quando for a altura, gostaria de voltar. A imigração foi sonegado pelo governo Costa, criámos um problema gravíssimo no país, vai ter problemas sociais gravíssimos a prazo, não sei se a curto ou médio, foi sonegado pelo PS e curiosamente este governo conseguiu clarificar a questão, começar com uma perspectiva de regulação da imigração e aí um aspecto positivo. Embora não tenha assumido claramente, Pedro Nuno Santos começou a desmarcar-se alguma coisa do Costa nesta matéria, portanto tem um aspecto positivo que eu dou para o PS. Finalmente, a questão da segurança social. Para mim é chocante porque o que está em causa não é privatizar o regime estatal de segurança social, é dar algumas complementos para que as pessoas, e até do ponto de vista macroeconómico, é estimular a poupança e o aforro para que as pessoas tenham um futuro mais confortável nesta maneira. É o que está em causa nisto. Coisas que devo dizer que vieram de governos passados, destruíram fundos de pensões, destruíram os segundos e terceiros pilares da segurança social. Portanto, governos passados erraram por razões de déficit e dívida pública, destruíram fundos de pensões, como sabe, acabaram com bastante desculpas também tem, e portanto todos estes têm culpas no cartório, mas agora eu acho que a AD não conseguiu explicar isto claramente o que estava em causa e acabar com esta demagogia ser pedagógica. O que está em causa é que as pessoas
percebam que vão ter um problema só com a reforma estatal e que façam algum complemento de reformas e o esquema de reformas dá para melhor. Também, mas devo dizer, para evitar demagogias, eu reformei-me, tenho 75% da minha pensão de reforma, é 75% do último vencimento. Não me queixo, é uma boa reforma e até bem é assim porque eu não descontei toda a vida pelo último vencimento, portanto faz todo sentido. Portanto, isto já começou, aliás foi o ministro Vieira da Silva que começou com uma mudança paramétrica no sistema social, com um novo cálculo, eu não me queixo, isto é correto. É para dizer que a minha geração, apesar disso, também já não tem a pensão não é o último vencimento, hein? E bem, isto foi feito pelo ministro Vieira da Silva, essa questão paramétrica. E dizer-lhe aqui uma coisa também, já para terminar, e há uma coisa que era preciso que a AD e o PS clarificassem, é que aqueles que se queixam que têm uma pensão muito baixa são as pensões sociais. Sim. São aqueles que nunca descontaram. E há aqui uma lamentável confusão, por exemplo, todos os tabelas que descontaram têm pensões não sociais, base os seus descontos, que é o meu caso, e aqueles que têm pensões sociais. Isto não é para castigar os que têm pensões sociais, nem é para evitar-lhes dar algum complemento, porque as pessoas são muito baixas. Era para pedagogicamente explicar às pessoas que convém descontarem algo da sua vida para não chegar à idade de reforma, que já não tem outras hipóteses, ficam com uma pensão muito baixa. Isto era fazer pedagogia, que não se faz, põe-se tudo no mesmo saco e confunde-se pensões sociais, porque aqueles que, quando se diz pensões muito baixas, ninguém explica que são as pensões sociais. Eu não estou a dizer que não devemos dar um complemento, porque o Presidente de Sérgio Lisboa não vivem, eu percebo isso. Mas nunca pode ser igual a uma pensão normal. Não pode ser igual a uma pensão normal, e portanto há aqui uma pedagogia para que os novos percebam que convém descontarem algo para não chegar à situação que têm os que têm pensões, mas esta pedagogia não é feita. A última coisa, que é a questão da empresa do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. O que parece agora tem um afã de descobrir clientes desta empresa. Parece que um tipo de ser cliente de uma empresa privada é crime. É o que eu vejo na comunicação social todos os dias. Mais uns tipos, umas empresas que eram clientes da empresa de Montenegro. E estas empresas estão a ser penalizadas na opinião pública. Parece uma atitude que é normal numa economia de mercado, que um tipo de ser cliente. A empresa tem que ter clientes e os clientes também são privados. Tudo isto é posto em causa. E também chamei a atenção de uma coisa que outro dia ouvi o Presidente da Câmara de Lisboa, o Carlos Moedas, aí numa conferência em que estive. Ele disse uma coisa espantosa. Acho que a maioria de esquerda na Câmara chumbou a proposta de habitação dele, porque a proposta de habitação dele ia ser feita através de empresas privadas. Isto é espantoso. O país em que estamos é que as pessoas não esquecem-se. Aquilo que é o mais elementar comozinho de uma economia social de mercado é chumbada, é hostilizada. E a comunicação social e a cultura de esquerda que este país tem põe em causa isto tudo. Portanto, a campanha é feita num contexto, continua a ser o contexto do país, num país com um pendor muito de esquerda, com uma cultura e comunicação social muito à esquerda e que penaliza, põe dificuldades a quaisquer propostas. Isto não estou a desculpar que a AD não tinha sido mais agressiva ou mais explicativa. Estou só a dizer que há dificuldades quando se enunciam coisas que em qualquer país decente são comezinhas. Neste país, qualquer coisinha destas, que é normal numa economia social de mercado, é um anátema. É um anátema. Aqui der lei. Portanto, termino com esta observação, é para dizer o contexto em que o centro-direita opera neste país, do ponto de vista cultural e político, é extremamente difícil, é mais difícil que noutros países europeus. Também chama a atenção disto. José Filipe Pinto, deixe-me fazer uma pergunta, que até pode ser o título do programa desta semana. Até onde é que vai o Chega? Essa é a grande questão, mas primeiro que tudo, ainda pegando e concordando com tudo o que o Luís acabou de dizer e o António, dizer uma coisa tão simples quanto isto. Era preciso criarmos duas palavras, pensão e reforma. Em que pensão se destina a quem não for contribuinte e reforma se destina a quem contribuiu para o sistema. Ajudava a perceber. A confusão que há é terrível. É verdade. Esse é um dado importante. Agora a questão do Chega, pegando nas palavras do António, prende-se com esta questão. Durante muitos anos, os partidos da mainstream, os partidos do sistema, não souberam lidar com os partidos populistas e tentaram 3 estratégias. Uma primeira foi o cordão sanitário, o não é não aqui em Portugal, que nós já percebemos que funciona, mas
nem sempre funciona. E tem custos. E tem custos, evidentemente, porque é evidente que podemos dizer que esta é uma democracia à la carte, porque verdadeiramente há 1.200.000 portugueses, por exemplo, que votaram no Chega. Depois, há uma segunda estratégia, que é tentar integrá-los no sistema. Já foi possível, por exemplo, na Finlândia e noutros países em que se tentaram que eles fizessem parte das coligações governamentais, mas não enquanto partido maioritário. Holanda também. Foi, na Holanda. E depois vemos a terceira estratégia, que é aquela que o António disse, que é desapossá-los das suas bandeiras. E é aí que entra a questão da imigração. Sim. O que significa o quê? Que enquanto nós, os partidos populistas, todos eles, tanto os partidos populistas, os partidos populistas socioeconómicos, como o Bloco de Esquerda e o PCP, como os culturais ou identitários, como o Chega, são mestres na arte da vitimização. E por isso mesmo escolhem os seus temas tabu. E estes temas tabu consideram-se os legítimos defensores desses, aquilo que eles chamam o remédio para resolver aquele problema. E é evidente que o que nós aqui percebemos é que durante muito tempo o Chega teve o monopólio da imigração clandestina. E tivemos do outro lado o outro populismo em que verdadeiramente aceitava toda a gente, partindo do princípio que seja bem-vindo quem vier por bem, sendo que a grande maioria deles não vinha por bem. E Portugal não tinha condições, tal qual como a União Europeia, para receber todos. Esta política de fronteiras escancaradas deu o que tinha dado. Agora, o que é que o Chega tem vindo a subir ou a estabilizar? Repara uma coisa, eu estou neste momento a ser coautor, tenho mais ainda 48 horas para fazer as últimas alterações num artigo científico. Eu digo um artigo, é um capítulo, são cerca de 100 páginas. Sobre o quê? O que é que leva os eleitores a votarem? E já se percebeu que em democracia representativa a regra é one man, one vote. Depois passou para $1, one vote. E agora, o que eu defendo neste artigo, junto com os meus colegas, é one influencer, many votes. E essa é que é a grande questão. E temos de a trazer aqui para a nossa campanha. O que significa o quê? Que verdadeiramente eu percebi aquele foi o lema da campanha e do hino, deixem o Luís trabalhar. Porque era para privilegiar a competência, a realização. Atenção que não é isso que ganha eleições. Neste momento, o que ganham eleições é aquele que consegue convencer psicologicamente. E é por isso que disse muito claramente e corretamente que tem a ver o quê? Verdadeiramente porque é que está constantemente a ser chamado aqueles que foram os clientes da empresa de Luís Montenegro. É para tentar quebrar a confiança em Luís Montenegro. Isso tem um efeito psicológico muito grave. Mas Filipe, isso não é um disparate que estão a fazer neste momento, que o PS e a extrema-esquerda já deviam ter percebido que o tema se esgotou. Mas esgota-se. Não tem efeito. Não, mas o problema é que tem efeito psicológico e o efeito psicológico condiciona o voto. Esta campanha, apesar da tinta verde, não tem sido nada colorida. Tem tido temas que têm ficado por cobrir e que são pertinentes, como o António acabou de dizer, mas há a questão do Chega. O que é que o Chega... O Chega tem um eleitorado, tal qual como o PCP tem um eleitorado de protesto, um eleitorado que, por razões ideológicas, no caso do PCP, e no caso de protesto do Chega, lhe será sempre fiel. Mas o Chega está a perder, por exemplo, votos para o PSD e inclusive para o PS. E porquê? São as franjas menos radicais e que verdadeiramente percebem que se aqueles partidos, os partidos do sistema, aceitarem debater aqueles que eram os temas tabu, é evidente que isso colhe junto do eleitorado. Há um dado que eu considero que é muito importante. Hoje os debates não são apenas de campanhas de tentar vender uma ideia, é essencialmente tentar vender uma imagem. E é por isso que, atenção, Luís Montenegro irritou-se com os jornalistas porque pela insistência, é o cansaço, é um mau sinal. E ele terá de arrepiar, claramente, terá de arrepiar caminho. Porquê? Porque isso não colhe junto dos eleitores. E nós sabemos neste momento que muitas das pessoas que votaram AD fazem parte neste momento dos indecisos.
E porquê é que fazem parte dos indecisos? Porque não sabem se voltam a votar na AD, ou se passam para a Iniciativa Liberal, ou se não votam, ou se podem inclusive passar para o Partido Socialista. Situação que me parece pouco credível. Porquê? O Partido Socialista corre o risco de ter o terceiro pior resultado de sempre nas legislativas. O primeiro temos à frente de nós quem foi ministro no primeiro governo de Cavaco Silva, que foi quando o PS teve um dos seus piores resultados, o outro foi o PRD. O PRD partiu o PS ao mal. Exatamente. Tudo para o PSD. O PSD deve agradecer ao PRD o que fez na altura. O PRD e a chegada de Aníbal Cavaco Silva foram os dois momentos em que verdadeiramente o PS praticamente passou a uma votação quase ao nível da tendência de voto atual no Chega. Portanto, até onde é que chega o Chega? O Chega não vai ser o terceiro partido. Repare, quando há 5 anos, eu que estudo o populismo há tantos anos, disse que o Chega ia chegar aos 2 dígitos, achavam que eu era excessivo. Agora ele vai chegar aos 2 dígitos em breve, mas começados por um 2. Quer dizer que vai passar a barreira dos 20%, que é uma barreira psicológica. Tem potencial de crescimento, na sua opinião. Tem potencial de crescimento, porquê? Precisamente por isto, porque está a crescer junto dos jovens. E os jovens, há um aumento, claro que nós sabemos que todos os anos chegam novos eleitores. E estes novos eleitores estão maioritariamente a apoiar o Chega. O Chega está... julgava que os universitários iam para a IEL e para o Bloco de Esquerda. Já passou essa fase. Já passou muito essa fase. E por isso mesmo nós percebemos que há uma tentativa de vender a IEL como uma alternativa ao PSD e há essencialmente vender o LIVRE como uma alternativa ao Bloco de Esquerda. Mas os 20% que eu suponho que era aquilo que o Filipe interferia, é já nestas eleições? Não. Estas eleições ficará, a meu ver, entre os 16% e os 18%. Que, de qualquer maneira... Mas o que já indicia que o Chega tem um eleitorado cativo. É evidente. Ao contrário do que aconteceu com o PRD. Está a baixar a nível ao nosso nível geracional, ao nível dos eleitores mais velhos, mas está a subir ao nível dos eleitores mais jovens. E repare, essa é a questão. Os eleitores mais jovens, nós sabemos que, por norma, há uma moderação política e ideológica ao longo da vida. Só que essa moderação é ao longo da vida, não é num curto prazo de 4 anos de uma eleição. Portanto, o Chega conseguiu captar junto dos jovens, colher junto dos jovens e captou-os. E está a ter uma campanha que nós temos de perceber que os ciganos foram aqui uma parte fundamental. Porque criaram uma reação em que... Eu não sei se não foi mesmo intencional. Não, eu não iria tão longe. Eu diria que os ciganos acabam por ser o maior apoiante, neste caso, de André Ventura. Porquê? Porque ao fazerem manifestações contra André Ventura, permitem-lhe vitimizar-se. E se há alguém que saiba vitimizar é André Ventura, como Marine Le Pen, como Abascal, como todos os líderes populistas. E porquê? Porque eles assentam nisto. Sabem que dificilmente chegam ao poder pelo sistema. Então têm uma postura antissistema. Mas quando começam a perceber que começam a colher junto do eleitorado, assiste-lhes um sonho. É conquistarem o sistema pelas regras do sistema, sem o subverterem. Subvertendo no segundo momento, que é o que eu estudo na Hungria de Orbán. Aqui, até onde é que chega ou chega? Será a terceira força? Claramente, não vai diminuir muito o número de deputados. Vamos perceber, e essa é uma situação muito interessante, como é que vai ficar, havendo uma maioria de direita e de extrema-direita no Parlamento, vamos perceber se Luís Montenegro tem condições para liderar, e eu chamaria só a atenção para isto. Nos próximos 12 meses não pode haver eleições. Exatamente. Aliás, que o Marcelo, o Presidente da República, realçou ainda esta semana. Não pode haver eleições, porquê? Porque verdadeiramente a Assembleia não pode ser dissolvida nos 6 meses finais, nem nos 6 meses primeiros do novo Presidente. E nem nos 6 meses depois de ter sido, portanto, aberta. Portanto, significa que não é bem um ano, é mais de um ano, em que verdadeiramente o PSD vai ter de governar. Em condições de tipo de governo quase de gestão, se
com a iniciativa liberal. E há aqui um dado. Nós dizemos sempre que o PAN é um partido de esquerda. O PAN anda muito parecido é uma Piglia Maria, Tutti. É uma Maria vai com leite com todas. Não, há um jogo em Itália que é o Piglia Tutti. Quando sai aquela carta, nós pilhamos tudo o que está em cima da mesa. O PAN é um partido Piglia Tutti. E porquê Piglia Tutti? Porque verdadeiramente as suas causas são transversais. As pessoas, os animais, a natureza. E adapta-se com uma grande facilidade, como percebemos na Madeira. Sim. E por isso mesmo vamos perceber se não teremos ainda um governo em que o PAN consiga garantir então uma maioria absoluta junto com a iniciativa liberal e com como leitor espero que não. António, tinhas aqui alguns pontos a acrescentar. O primeiro enfim, há uma clara infantilização da campanha, que não é apenas em Portugal. E isso prende-se muito com o fenómeno da digitalização, da importância das redes sociais e do facto de que as pessoas estão muito menos abertas para argumentos complexos, que é algo que é uma preocupação que vai muito para além da política. A incapacidade que as pessoas, a indisponibilidade, não é? Incapacidade de muita gente em aceitar discutir argumentos complexos é algo que tem impactos muito grandes, sobretudo, incluindo sobre a atividade política, e que nos põe mais perto da politiquice e mais longe das policies, porque as policies implicam que se pense mais, implicam reflexão. E, portanto, Portugal não é o único caso. Em Portugal é óbvio que é um fenómeno importante. Um segundo aspecto que me parece interessante é esta tentativa de criar temas tabus que vem muito da esquerda e do seu establishment mediático e académico. Portanto, a esquerda domina completamente os meios de comunicação. Eles gostam sempre de fazer aquela contabilização em que dizem que o Joné e o Marcos Lopes são de direita e depois arranjam mais assim umas figuras e dizem, não, até há equilíbrio e tal. Não, quer dizer, as redações são de esquerda. Aqui não há grande... E a maioria Até o Observador vai nessa tendência. O Observador também vai nessa tendência. Eu acho. Os jornalistas é tudo de esquerda. Há uma linha editorial em que a esquerda se apresenta como a paladina da verdade e dos modelos corretos. E esse é um dado que a direita nunca soube desmontar. Não, e vemos essa mesma coisa nas universidades, sobretudo, e por todo lado, que também tem a ver um bocadinho com a proletarização dos académicos, que é uma coisa que a sociedade tem cada vez menos proletários, mas os académicos estão cada vez mais próximos dos paraproletários das sociedades modernas. Portanto, no fundo, se eles tivessem outra vida, provavelmente, eu noto isso, porque o gosto que eles têm em fazer consultoria, essas coisas, tu estás no meio, está a ver com... Enfim, estou e não estou, mas observo, e já lá anda há muitos anos. António, só dizer-lhe uma coisa, é que essa é a questão dos populistas. Os populistas e esta esquerda gostam tanto dos pobres que os multiplicam. E essa é a grande questão. Nós temos de perceber que, verdadeiramente, em termos reais, a sociedade está dividida entre os paladinos da verdade e os outros. E os outros, por norma, são todos conotados com a direita. E aqui eu queria só dizer duas coisas. Portanto, o primeiro agora é a segurança social e faz-se isso através da imigração. Se põe problemas na imigração, se quer controlar, se quer perceber quem vem, é porque é racista, é porque é xenófobo, é porque é fascista, que é aquela palavra que é o adjetivo que eles usam para toda a gente, que não seja, enfim, do grupo populista a que eles próprios pertencem. Agora é a questão da segurança social. Está-se a criar o anátema da discussão da segurança social e do futuro, dizendo que os senhores querem é ganhar dinheiro. Por exemplo, sei lá, pessoas que falaram sobre isso, o Eduardo Cordeiro, a sua empresa é para perder dinheiro, de certeza, não é? Ele também veio falar na privatização, portanto ele cria empresas para perder dinheiro, estou convencido que é esse o objetivo, só pode ser, não vejo outro. Depois, e agora começa, e isso é começa a ver-se que é tentar estigmatizar os jovens do género masculino ou do sexo masculino. E já temos o inefável SES, que recebeu uma grande bolsa da Fundação de Ciência e Tecnologia, que é outra coisa que para ser bolseiro da Fundação de Ciência e Tecnologia é bom que as pessoas se comportem, portanto, verdade, sejam sempre bolinha baixa. Um social-democrata à Rui Rio ou mais à esquerda. O SES é o Centro de Estudos Sociais. O SES é o Centro de Estudos Sociais, onde pontificou durante décadas o famoso Boaventura e que está a estudar os problemas da toxicidade, da masculinidade
metade dos jovens que votam à direita. Portanto, já começa. Silva, antigo líder Nós estamos a rir, mas isto a imprensa começou não é? E portanto esses jovens que se cuidem, porque vai acontecer o mesmo que aconteceu aos jovens nos Estados Unidos, que acabaram por votar os rapazes maciçamente em Trump, porque foram estigmatizados até ao limite pelo Partido Democrata e pelos outros. E portanto em Portugal estamos a fazer o mesmo, ou está-se a tentar fazer o mesmo. Eles não inventam muito, eles copiam. Mas António, tu não achas estranho que a própria extrema-esquerda não perceba isso? Não, a extrema-esquerda... É que nos Estados Unidos, aquela pancada dessas culturas e dessas alternativas do wokeismo criou o Trump. E esta malta em Portugal não percebe. Portugal também não percebe, eu já vou aí para isso. Eu acho que provavelmente não vai acontecer, mas que eu acho que era um bom teste. Que era o PS mais a extrema-esquerda ter mais eleitores que a AD com a IEL. E eu queria ver. Não vai acontecer. Não, mas se acontecesse, eu gostava de ver o que é que iam pensar as pessoas que habitualmente votam AD e IEL se nesse contexto governasse durante 4 anos Pedro Nuno Santos. Apadrinhado pelo Marcelo, certamente, e depois por um Marcos Mendes, que é basicamente a mesma coisa. Eu gostava de testar esse cenário, que é para perceber que sarna é que têm as pessoas que às vezes votam um bocadinho mais à direita. Porque eu devo dizer, eu pessoalmente teria muito, eu acho que isso seria fatal para o PSD se isso acontecesse, porque havia muitas pessoas que começariam a pensar, estes tipos preferem ter a extrema-esquerda no poder, sim, ter a morta-água a liderar ideias como destruir ainda mais o mercado da habitação, a ter algumas pontes à sua direita. Sim. Eu não estou a dizer seguir o... Quer dizer, e portanto tem que haver algum diálogo. É evidente que também é preciso... A abertura para dialogar. É preciso que o André Ventura se comporte. Sim. Mas eu acho que aqui está a chegar à altura de que quer a liderança do PSD, quer a liderança do Chega tem que crescer um bocadinho. Eles vão ser adversários, mas não têm que ser os maiores inimigos. Mas também não ajuda o facto de aquilo ter chegado ao nível do insulto, não é? Porque, por exemplo, André Ventura diz: eu estou disposto a falar com o PSD se não tiver lá. Aí qual é que é o problema que eu vejo no Chega? É que André Ventura percebeu que isto funciona e, portanto, ele é o grande influencer da política portuguesa. E não tem quer dizer, os ideólogos do Chega estão todos disfarçados, porque defendem o Chega, mas nunca dizem que são do Chega. E se alguém disser em privado que são do Chega, eles recusam dizer que são. Mas depois repetem a mesma coisa, a mesma cartilha, tudo. E era importante que ele criasse à volta dele, ou que à volta dele surgissem pessoas que também pudessem chamar a atenção. Pois. Porque se o PSD insistir nesta política de nunca falar com o Chega, se o Chega insistir nesta política de nunca falar com o PSD, inclusivamente o insultar, houve razões para insultos, houve outras que foram absolutamente gratuitas e até injustas. E nessas circunstâncias, o que é que corremos o risco de ter uma situação única, que é ter uma minoria a governar o país durante bastante tempo. Sim. Até porque essa minoria vai ter o respaldo da comunicação social, vai ter o respaldo da academia e vai ter o respaldo dos centristas que nós costumamos eleger para Belém. Certamente tem do atual presidente, e se o futuro presidente for uma mote-tia do atual presidente, então vamos ter o mesmo e basicamente a mesma coisa, e portanto temos aqui uma situação que eu acho que vai testar a evolução futura dos partidos, porque nem todas as pessoas que votam no PSD são fanáticos do PSD ou militantes do PSD, acham que aquela é a proposta que na altura faz mais sentido, até podem ter o hábito de votar no PSD, mas começarem a ver que votar no PSD significa ter sempre a extrema-esquerda e a esquerda no poder, a mandarem no país, isso ainda não aconteceu. Em tese podem achar que é irrelevante, mas se acontecer, mas não vai. Eu também acho que não vai. Mas se acontecer, eu acho que isso era o teste à teoria do não é não. Que eu acho que se está a esgotar. Luís, deixa-me colocar-lhe uma questão. Como é que é possível pôr o PSD e a própria Iniciativa Liberal a conversarem com o Chega? Ou não é possível? Bom, eu devo dizer, o André Ventura também exagerou nos ataques ao PSD.
Eu vou votar AD, portanto, mas sou um tipo racional, não sou daqueles que a AD diga mate, eu digo esfola. Nunca fui. Portanto, obviamente sou daquele lado ideológico. Devo dizer que houve duas vezes que não votei no PSD, é possível. Estava pior que estragado com o PSD, houve 2 vezes já ao longo da história democrática portuguesa, mas votarei PSD. Aquela cartaz do André Ventura com o Sócrates e o Luís Montenegro foi perfeitamente infeliz. Porque ele jogou, vimos abaixo, ele jogou claramente numa jogada que é mandamos abaixo o Luís Montenegro, veio o Passos Coelho e ao melhor dos mundos. Exatamente. Eu acho que qualquer laranjinha, aqueles militantes do PS mais fudentes, também não, mesmo que sejam mais Passos Coelho que Luís Montenegro, não gostaram daquilo. Portanto, aquela coisa, portanto, a situação chegou a um nível de radicalização, tem que ser estendida para a luta que se pôs, faz todo sentido. E é possível fazer isso? Eu não sei, eu espero que se Luís Montenegro ganhar e continuar à frente do PSD e André Ventura vai continuar, que eles tenham o bom senso e a sagesse de falarem, embora possam não ser aliados já, mas deixem de ser inimigos, que é o que mais me choca no meio desta toda, é a inimizade e a clivagem profunda. Faz adversários. Até podem ter pontos de convergência. Agora, inimigos é que eu acho que isso é que é um erro. A AD tem do PS um adversário político, mas não é inimigo, e fala com eles. Claro. Aliás, até fazem errado os Montenegro dizer que de vez em quando vão buscar pontos de convergência com o PS. Portanto, é isto. E muito bem. E muito bem, acho que tem que ser. Quando não se tem maioria, tem que fazer isso. Portanto, eu apelo ao bom senso dos dois, Luís Montenegro e Aventura, baixem o tom, descripem e seja esta crispação seja atenuada, e só assim é que aquilo que você está a perguntar se poderá fazer. Neste momento, com o nível de crispação que existe, mantendo Luís Montenegro no PSD e o André Ventura no Chega, eu acho que isso não é possível, até por outra razão que eu aprendi na política. É que eu acho que eles deixaram de ter canais de comunicação entre eles. Podem ser feitos por líderes, mas por outras figuras. Eu lembro, agora já se pode contar, no tempo do governo PSD maioritário, o CDS estava extremamente desconfortável. E mesmo com a pessoa de Diana Moreira, que era uma pessoa inteiramente responsável, a gente no PSD teve à altura um susto com medo que eles fossem falar com o PS. Isto agora já se pode contar, porque até vou escrever, o que é que o professor Cavaco Silva fez com toda a sagesse política? Pôs o Eurico Melo a falar com o Diana Moreira. Um grande senhor também do PSD, a falar com o Diana Moreira. Estabeleceu pontos de contacto. Para a Constituição, para a mudança da Constituição que fizemos do PS, que é que aconteceu? Ele pôs Manuel Dias Loureiro para o PSD e o Fito Constâncio pôs o meu amigo Nuno Brotes Santos, que foi ele que contou a história, nem foi do PSD, foi o Nuno Brotes Santos que contou. O interlocutor do PS. Portanto, o que me choca aqui é que eu acho que existir estas figuras. Não há além da crispação dos dois líderes, não há nenhum canais de contacto entre os dois partidos. E devo dizer que, apesar de tudo, eu acho que há dois intelectuais do Chega, que é o Diogo Pacheco do Amorim e o Mitai Ribeiro. Sim. Que são, obviamente, de direita assumida, e claro, e ainda bem, as pessoas assumam. Mas são pessoas com quem se consegue conversar. Com quem se pode falar, e portanto eu acho que são duas pessoas, que seriam dois canais de contacto óbvios, porque eles, com a influência intelectual que têm no Chega, obviamente terão alguma influência sobre o André Ventura. Eu não acredito que aqueles dois senhores são dois intelectuais que eu elogio e gosto de os ler, mesmo que não concordo com eles, podiam ter alguma influência sobre o André Ventura, mas este canal de contacto não existe no PSD. Portanto, eu acho que é preciso estabelecer canais de contacto, mesmo sem chegar lá. Isto é o que eu aprendi, sagesse política, a minha experiência política com o professor Cavaco Silva, que, embora não criticasse, o homem revelou grande sagesse política. É verdade, sem dúvida. Em várias situações. Portanto, é esta lição. E o que eu recomendava é que acabasse a crispação entre os dois, e não eles diretamente já, mas primeiro outras figuras começassem algum diálogo a fazer a aproximação. Luís, ainda é cedo, falta tempo. Já vamos a isso. Eu estou a ter razão, se calhar de tempo. Está bem, mas é nesse sentido, peço só para ter que eu digo, não começavam os dois líderes, havia outras figuras que começavam esse trabalho de casa. Mas o problema é o tempo, porque o Chega ainda não perdeu totalmente a visão antissistema. E porquê é que não perdeu? Por uma razão simples, porque é essa que lhe garante os 12% do eleitorado fixo. Sim. E é preciso dar tempo ao tempo. É preciso pelo menos uma legislatura. Para quê? Para que haja um amaciamento da parte
parte uma sedução pelo poder por parte de André Ventura e do Chega. E é evidente que tem de haver uma abertura por parte do PSD. O cartaz que disse, eu concordo perfeitamente. Aquele cartaz foi uma ponte, foi um muro. Claramente. E foi um deixa-me só disparate uma coisa, cautela. Eu com isto não estou a subscrever a linha do Passos Coelho no PSD. Não estou apenas a dar uma manifestação de bom senso. Sim. Devia-se começar um trabalho de casa a ser feito. É só isso. Mas há bocado o Filipe dizia, já vou a ti, António, dizia que não ia acontecer aquela probabilidade de nós termos uma direita maioritária nos votos, mas uma efetiva governação à esquerda. Não vai acontecer. E não vai acontecer, primeiro que tudo, porque a AD vai ganhar as eleições. Ponto final, parágrafo. A AD vai ganhar, parte do eleitorado que está indeciso e que votou a AD está a ver qual é que é o comportamento, e por isso esta semana vai ser fundamental, de Luís Montenegro. Ele precisa de reconstruir a confiança, de vender de criar novamente a empatia junto do eleitorado. Ele sabe que está a ganhar votos, está a perder votos nos jovens porque fogem para o Chega, mas está a ganhar votos nos mais velhos e, portanto, é preciso que não quebrar essa ponte que estabeleceu através de medidas práticas que tomou e que verdadeiramente favoreceram alguém que tinha sido desprotegido por um governo também do PSD num momento anterior. Mas há um dado, a meu ver, fundamental, depois de analisar tanto a evolução dos partidos populistas. Ainda é cedo, Luís, para o Chega chegar à mesa do poder. E porquê é que ainda é cedo? Precisamente porque ainda não perdeu bem aquela que se chama a veia antissistema. Em relação a essa questão... Eu acho que há tipos no Chega que não conseguem ultrapassar o PSD. Também há essa maneira. Esse fator é, até nomeadamente, a aventura, que esse fator é absolutamente essencial. Sim, mas isso é uma utopia. Acho que é idealista, felizmente. É uma utopia. Em relação, nós sabemos que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é muito previsível. E como é muito previsível, ele vai dar em digitar para formar o governo ele diz o que lhe oferecer melhores condições não. Ele é obrigado a ter em conta os resultados eleitorais. E, portanto, vai chamar para formar o governo o líder da coligação ou do partido com mais votos, e vai ser a AD. Porquê? Se Luís Montenegro não degradar a sua imagem nesta semana, e cuidado que ele não pode voltar a ter atitudes como a que teve ontem perante os jornalistas, se ele conseguir, portanto, reabilitar essa imagem, o que vai acontecer é que muitos dos indecisos, mas que votaram a AD, voltam a votar. E a separação, a decalagem entre a AD e o PS vai ser de monta. Não vai ser 1 ou 2%, vai ser muito superior a isso. 4 pontos. Não vão ser mais para a semana aqui estaremos para ver isso. Eu já votei. Não estou muito otimista. Todos os dados que eu tenho e que tenho analisado, é a minha obrigação enquanto politólogo, apontarão para à volta de uns 6%. Para a semana nós falaremos 6 pontos de diferença. Filipe, e acha que entre a Iniciativa Liberal e o PSD pode haver maioria absoluta? É difícil, por isso é que eu falei no PAN, porque vai provavelmente faltar muito pouquinho. E sabe porque é que é difícil? Porque este crescimento da AD a verificar-se, como eu espero que se venha a verificar, implica que a Iniciativa Liberal perca algum por transferência de votos. Então, mas foi um disparate não ter havido mesmo acordo para eleitorar entre o PSD e a Iniciativa Liberal? O nosso sistema é um sistema proporcional em que, usando a fórmula de D'Hondt, favorece as coligações pré-eleitorais e os grandes partidos. O problema que está é o abraço de urso. E o abraço de urso... Era o fim da IEL. Estrategicamente para a IEL... A IEL percebeu claramente que se concorresse aliada sofreria o abraço de urso e que a AD ganharia nesta coligação, poderia ter maioria absoluta, mas ela caminharia para a insignificância. Eu percebo que tenham ido separados. O problema que está, eu concordo com o Luís nesta perspectiva, a IEL cria pontes, cria elementos de contacto. E neste momento isso ainda não acontece no Chega. Portanto, o que acontece é que vamos ter, eu costumo dizer que mal do regime
que segue o dromedário, que só tem uma bolsa. O ideal é ser o camelo, que tem 2 bolsas e pode ter pequenas protuberâncias. Qual é o problema da política portuguesa? É que estamos a inventar um camelo com 3 bolsas. E aí é complicado perceber fazer com a terceira bolsa. Para fecharmos o programa, António. Não, quer dizer, não tenho muito mais a dizer. Eu vou começar a acrescentar. Só que, enfim, acho que corremos, se não se verificar exatamente isto. Achas que é possível maioria absoluta? Entre muitos Acho muito difícil. Acho muito difícil. E acho que nem Luís Montenegro, nem Pedro Nuno Santos anteciparam que o Chega tivesse a votação que provavelmente vai ter. O que faz com que as várias aritméticas com que um e outro tentaram jogar estão a ser um bocado furadas. Sim. Eu espero que saia mais furada a Pedro Nuno Santos, mas de qualquer das maneiras, esta ideia do epifenómeno é claramente uma ideia que ao dia de hoje é uma ideia que não tem pernas para andar. Luís, para fechar. Delicioso, não vou citar nomes, mas do governo Costa, antes da maioria absoluta, o Dr. Costa chegou a ir a Bruxelas dizer que já não tinha o bloco de esquerda e ia ter o PAN se fosse preciso. Isto é para citar aquilo que diz José. E depois como é que eu soube isto? Eu fui convidado para um programa de televisão em que era para ir com o António Nogueira Leite, depois ele não foi e eu também não fui, porque às vezes meteram-me a Inês Correal do PAN na sessão. Percebi, que tinha havido uma nova do PS, estava uma nova do PS para vender a lira do PAN à sociedade portuguesa. E estava de acordo com o que tinham-me informado de Bruxelas, que eu achei delicioso. O Costa estava a vender a Bruxelas, não precisava do bloco de esquerda, já tinha o PAN para compor o ramalhete e para escapar ao bloco de esquerda. E acho que, portanto, aquilo que o José está a dizer era o PS ia fazer com o PAN aquilo que o Dr. Costa tentou fazer com o PAN. Achava imensa piada. Isto é só coisa. Acho deliciosa esta história. Bom, chegamos ao final do Think Tank desta semana. Muito interessante, como você viu. Ficou o tema das tarifas por tratar, mas tínhamos a campanha eleitoral, que era muito importante. Nós voltaremos na próxima semana e também já sabe qual é que é a previsão destes 3 analistas em relação ao que vai acontecer neste domingo. Na terça-feira da próxima semana vamos seguramente ter uma perspectiva completamente diferente disto tudo. Quero agradecer a ti, aos comentadores aqui do programa, e antes de irmos embora lembrar que nós temos uma associação, uma relação de sponsorship com a Prozis, com a Blucral, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sem Dizer Data. Fique bem, voltaremos na próxima terça. Eu e você temos encontro marcado amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.